Nós vamos agora ao vivo trazer a Maria Maciel, porque ela está agora no Corpo de Bombeiros e vai falar com a gente sobre os cuidados com o botijão de gás. E a gente quer saber, Maria, os acidentes com botijão são mais comuns do que a gente imagina, né? E eles podem ser evitados. O que a gente quer saber é qual é a principal recomendação dos bombeiros para evitar que situações e acidentes como esse possam acontecer. Maria, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, grande parte desses acidentes pode sim ser evitado. É por isso que a gente está aqui com o Sargento Lacerda, que é do Corpo de Bombeiros, para dar essas orientações, essas dicas do que fazer, né? O primeiro caso, trazendo aí para esse incêndio que teve, que foi um problema na válvula. Qual é o mais comum de acontecer nesses acidentes com botijão de gás GLP? Boa tarde. Boa tarde a todos. O mais comum, infelizmente, é a falta de manutenção, né? Tanto a mangueira como o registro, que foi nesse caso, eles estão vencidos. A pessoa, por negligência, acaba não substituindo esse material, a mangueira e o registro, no prazo correto, no prazo adequado. E aí, infelizmente, acaba ocasionando esse tipo de situação, né? Como foi da ocorrência agora pela manhã, provavelmente foi o registro que estava danificado e ele veio a explodir pela pressão do gás. Neste caso foi a explosão. E no vazamento de gás, em caso de vazamentos, o que acontece? Pronto, vai depender muito da situação, se está com chamas ou sem chamas. Nesse caso específico, o que acontece? Pela pressão e aí tendo um registro com danificado ou então fora do prazo de validade, o que é muito perigoso, ele pode sair do botijão e aí a pressão do gás, que é alta, normalmente também vai estar algum fogo do botijão aceso. Essa pressão alta do gás eleva o gás, tem contato com as chamas do botijão e aí vai formar aquela chama alta, que é muito perigoso. É o procedimento que se pode fazer nessa situação, se você estiver calmo, tranquilo, claro, né? Que é uma situação de muito estresse, você pode se aproximar do botijão, um pouco agachado. Você vai observar que entre o botijão e o início das chamas, você vai ter ali uns 10, 15 centímetros, que é justamente por conta da pressão do gás. Então você pode se aproximar agachado e com a palma da mão ou com o dedo, você pode ir na boca do botijão e fechar o gás, mesmo ele com chamas, né? E na situação dele não estar com chamas também, que é menos perigoso, você pode de imediato tentar tirar esse botijão do local e levar para um local arejado. Nunca jogar água? Não é adequado jogar água, não vai resolver o problema. Nesse caso, por exemplo, com chamas, você pode, a depender da situação, se tem muito material inflamável ao redor do botijão, o que não é também adequado de se fazer, né? Deixar cortinas ou, enfim, tem gente que coloca ali um lençol próximo, faz coloca uma capazinha para o botijão. Isso, não é adequado porque é um material combustível, né? Então, você pode pegar uma toalha, por exemplo, molhada, né, e jogar essa toalha por cima do botijão, por exemplo, para evitar um mal maior, por exemplo, se você perceber que a chama está pegando no teto, pegando em um imóvel, por exemplo, né, no armário. Agora, em que caso acontece a explosão, né? Falou aí do vazamento, a questão do registro. O botijão, ele pode explodir? Pode, mas é muito, muito difícil acontecer em residências. É bom que se deixe claro isso. O que acontece normalmente, o GLP, ele é um gás mais denso que o ar. Então, esse gás com o vazamento, ele vai saindo do botijão e vai se acumulando em torno do botijão. Então, não é o botijão que explode. É muito raro ele explodir em residência. Tem que ter uma pressão muito alta e uma temperatura muito alta para que ele venha a explodir. Então, o que acaba explodindo, na verdade, é o gás que sai do botijão. Às vezes, ele está num ambiente confinado, por exemplo, aquelas casinhas que costumam fazer que não é adequada. Ele fica ali acumulado e tendo alguma ignição por um isqueiro, um fósforo, um material eletrônico que está ali próximo, ele vai explodir. O gás que está fora do botijão, mas não o botijão. A gente falou aí da mangueira, o registro. Esses equipamentos, esses utensílios, eles têm uma data de validade, né? Qual é o tempo de validade? Sim, é de 5 anos. Tanto a mangueira como o registro, ele tem um prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Então, quando vocês forem comprar em qualquer loja, verifique, não é a data da compra, é a data de fabricação. Verifica na mangueira, verifica no registro. A partir daquela data, você tem 5 anos de validade, tanto de um equipamento como do outro. Agora, até 5 anos, mas que sinais a pessoa pode ter de que tem algum problema com a mangueira ou mesmo com o registro? Pronto, justamente, quando for instalar o registro, justamente com a mangueira, é o ideal que se faça ou peça ao instalador, normalmente eles fazem isso também, pega uma bucha ali com um pouco de sabão, forma uma espuma e depois de instalado tanto o registro como a mangueira,
coloca um pouco de espuma ali na saída do botijão e na mangueira e verifica se está formando bolhas. Se está formando bolhas é porque está havendo vazamento. Então tem que se retirar o registro, tenta colocar novamente, pode ter sido ali um mau encaixe, né? E aí se você tentar novamente colocar, ver que está vazando, aí tem que substituir tanto o registro ou a mangueira, a depender da situação. São situações, né, erros que podem ajudar a prevenir esse tipo de acidente. Perfeito, perfeito. Inclusive, infelizmente, é muito comum as pessoas negligenciarem e até esquecerem de substituir a mangueira e o registro, que tem até um prazo razoável, né, de 5 anos. Então, vocês que estão em casa, verifiquem, dêem uma olhadinha, porque quando a mangueira também resseca, ela sai com facilidade do registro. Então, é uma das situações que causa bastante acidente em casa, né, nesse tipo de ocorrência também. E dependendo onde ele está armazenado, pode também diminuir, né, contar aí para esse tempo menor de validade. Isso. O ideal também não deixa exposto ao sol. Se você mora em casa, o ideal é deixar o botijão fora do ambiente externo da casa, né? Faz um furo, passa a mangueira e deixa do ambiente externo. Deixa ele também afastado do fogão, numa média ali de 80 centímetros. Né? Não força a mangueira, não estica a mangueira toda também, deixa afastado, mas também perceba que a mangueira ela não vai estar forçando, não vai estar formando dobras, para que futuramente não tenha ali uma fissura e ela comece a vazar. Okay, muito obrigada, então, sargento, pelas informações. Olha, orientações importantes. E é como ele falou, muitas vezes a gente esquece, acaba esquecendo que a mangueira, o registro tem uma data de validade, né? Esquece de olhar, instala lá e deixa, vai deixando. E isso pode sim ser o motivo aí de um início de um incêndio e acidentes como esse. Então, dá uma olhadinha, checa a questão do armazenamento também desse botijão. Tudo isso é importante. É com você, Wilson.